sobre liderança e ainda nessa linha de comportamento, inteligência artificial e tudo isso. Você consegue dizer pra gente, ou não, né, ou você discorda disso, que existia um padrão de liderança e que ele mudou, que hoje é diferente? Sim, a liderança, não os estilos de liderança, mas vamos dizer assim, o método, tudo vai mudar. Eu acho que eu acredito que vai mudar para melhor. Se quem estiver reclamando da IA continuar reclamando, vai perder o emprego, com certeza. Então, não vai ter Não jeito. é opcional trazer a IA para o seu dia a dia. Assim. Não, ou você vai ficar sem trabalho, não tem como. E já as pesquisas já apontam que isso vai acontecer, muitas pessoas vão ficar desempregadas por não saber usar IA. E também temos uma pesquisa que diz que 7% dos empregos aumentarão, mas nós não teremos pessoas capacitadas para ocuparem essas vagas. Então já se pensa em fazer tipo um Bolsa Família mundial para as pessoas que forem resistentes a entrar no conhecimento da inteligência artificial. São pesquisas que estão sendo feitas até para pensar como que vai fazer na questão do social, porque muitas pessoas vão perder emprego. A resistência vai fazer perder emprego. E isso é uma coisa que me angustia, que eu fico, gente, vamos parar de fazer brincadeira, vamos parar de usar a IA de forma errada, vamos parar de criticar a IA porque você está usando a IA errado. Eu vejo pessoas falando mal da IA e assim, tadinho, eu até personalizo a IA. Essas pessoas vão perder oportunidades, infelizmente. Então, assim, eu tenho uma certa angústia de acordar as pessoas. Acordem, acordem. Eu não sei se porque eu existe um diferencial por ter um pai de eletrônica, por ter tio que estudava em eletrônica, e por eu estar inserida nessa coisa da eletrônica, eu sabia que isso iria acontecer, porque eles já falavam. Meu pai dizia assim, um dia tudo vai ser nano. Um dia tudo vai ser muito minúsculo. Então, meu pai já sonhava com esse dia e eu sonhei junto com ele. E esse dia chegou. E tem gente que ainda está dormindo. E aí existe uma questão também social minha. Existe o meu interesse de dar aula, tudo isso, existe. Mas existe um lado meu social que eu quero, gente, acorda, acorda. Vem muita coisa por aí. Em 2030, espera-se uma mudança significativa. Eu fiquei sabendo que já tem uma IA que ela imita as ondas cerebrais muito parecida com a do humano. Muito. Ela está chegando, ela já está pronta. E ela vai chegar em breve. E eu gostaria de alertar as pessoas sobre isso. Ao mesmo tempo que você é uma pessoa muito prática, você é muito profunda, né, Eli? Eu percebo nas suas falas que você não gosta de superficialidade. Então, assim, talvez entender meu cérebro, né? Eu costumo dizer que meu cérebro é assim. Ele é... Sabe quando você vê um texto na internet e aí tem aquela palavrinha que faz um link? Uhum. Eu faço isso 24 horas por dia. A pessoa me conta uma coisa, eu posso até ter um pouco de falta de atenção, porque eu mergulho naquela coisa e vou. Aí depois eu tenho que voltar para ver o contexto. Então, eu falo que o meu texto mental, ele é carregado de links. Então, uma palavra não é uma palavra, é uma profundidade. Então, eu tenho essa coisa de ver tudo muito profundo. Isso é da minha personalidade, eu não consigo não ser assim. Então, eu acabo vendo coisas que algumas pessoas não conseguem ver porque eu preciso mergulhar. Se eu não mergulhar, para mim não faz sentido. Então, eu vou mergulhando, mergulhando, mergulhando. É cansativo? É. É difícil, até eu tive que aprender a me comunicar. Uma vez minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, eu não entendo o que você fala. E assim, por quê? Porque tudo vai com uma
profundidade. Por exemplo, eu sempre fui muito curiosa. Tem uma coisa muito interessante. A minha mãe, ela gosta de fazer trabalho social, acho que por isso que eu tenho esse lado social também. Então, ela comprou aquelas máquinas industrializadas lá, que faz costura e malha e tudo. Então, para colocar linha lá, era bem complicadinho. Minha mãe tinha um vídeo e ela não estava conseguindo colocar. E aí ela falou assim, ai filha, se você não conseguir, mais ninguém consegue. Então, a palavra da minha mãe. Só que minha mãe imaginava que fosse tão rápido. Por quê? Só para você entender como que eu funciono nessa profundidade. Quando eu assisti o vídeo, eram 12 caminhos que correspondiam aos 12 nervos do cérebro. E aquilo me chamou a atenção. Gente, que coisa esquisita. Mas eu estava com aquilo fresquinho na cabeça. Hoje, se você me perguntar, eu não sei, porque na época eu estava estudando neurociência e aquela coisa toda. E aí eu associei uma imagem com a outra e fui lá, tum, 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 tum. E ela, como você fez isso? Ai, mãe, eu vi que era parecido com o caminho dos nervos do cérebro e aí eu só reproduzi. A sua cabeça funciona por intersecção. Você vai criando links Vou linkando tudo, eu linko tudo. Minha cabeça linka tudo com tudo. É daí que veio ela. É daí, assim. Já que a gente tá falando de elo, de tudo isso, dentre todas as coisas do seu extenso currículo acadêmico, a gente tem ciências ocultas. Por quê? Ah, isso daí é uma coisa que eu sempre grito. Eu não sou mística. Por favor, eu não sou mística. Bom, o interesse pelas ciências ocultas aconteceu por conta dos meus próprios pacientes. Então, meus pacientes vinham, eu faço vários testes da psicologia, de personalidade, parte clínica, blá, 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 tudo aí que o psicólogo faz. E aí alguns pacientes começaram a dizer, nossa, mas parece o meu mapa astral. Nossa, parece o meu mapa astral. E aquilo, e aquilo. Aí eu falei, sou curiosa? Vai mexer comigo, com a minha curiosidade? E aí eu peguei, deixa eu ver. E aí os pacientes começaram a me explicar. A astróloga falou isso. Bom, e isso me fez fazer 4 anos de ciências ocultas para entender a linguagem das pessoas. Então, algumas coisas fazem muito sentido e outras é da fé. E eu não entro nessa seara de fé, que é essa seara mística. Mas muita coisa faz sentido e me facilita a conversa. Por exemplo, eu tenho um paciente que faz um tratamento médico. É comum essa parceria entre o psicólogo e o médico. E teve um paciente que abriu uma oportunidade assim. Você pode falar com meu pai de santo? Você quer? Tá bom. E aí ele falou assim, olha, eu já falei que isso daqui é espiritual, mas isso aqui tem que ser com a doutora. E aí começou a parceria com os líderes religiosos, e aí eu queria entender a linguagem de cada um, até para eu poder entender melhor o universo da pessoa. Aí surgiu astrologia, numerologia, cabala, enfim. E eu fui estudando isso tudo. Tanto que o curso Elo, eu utilizo a cabala. Não de forma mística, mas pela forma como a cabala é construída. Que tem, por exemplo, flexibilidade cognitiva e a cabala pura. Então, no século V já se falavam de flexibilidade cognitiva. Então, eu acho que isso me junta. Apesar de eu ser muito acadêmica, eu gosto de saber o que o povo fala. Eu quero saber ali, o que é, o que vocês falam na vida. Tanto que eu utilizo as ciências ocultas como objeto de pesquisa. Então, essa psicóloga é mística? Não. Eu, como profissional, eu faço sim. Eu não trabalho as ciências ocultas como uma metodologia religiosa. Não, mas eu estudo, eu coloco as ciências ocultas como objeto de estudo. Como que as pessoas se formam a partir dessa crença? O que essa crença conversa com a ciência? O que não conversa?
E assim, é até mais fácil, porque às vezes a pessoa fala uma coisa que o pastor, o padre, ou o pai de santo falou, que não faz sentido nenhum com a própria crença que eles seguem. Aí eu falo, gente, você tem certeza que é isso mesmo? E aí você vai estudar um pouquinho, pergunta, enfim. E aí aí você vê que a pessoa está distorcendo até a própria religião que ela segue. Então isso é muito interessante. Aí eu falo, olha, pelo que eu entendo, é assim. Da onde que você tirou que é desse jeito? Me explica melhor. Então, acho que isso me aproxima do povo. No fim das contas, você gosta de gente, de entender sobre gente, falando de um jeito bem, bem popular. E aí é interessante quando você fala sobre isso, que você usa ali como ferramenta, mas a gente pode acabar levando isso para um lado religioso e espiritual. Eu já sei que a espiritualidade, ela não é o conceito que a gente tem de religiosidade, mas eu queria que você explicasse a diferença para quem não sabe. Eu sigo a espiritualidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que não tem nada a ver com religião. Então, o que é espiritualidade? Saúde no corpo, saúde mental, saúde nas relações, que pode, e nessas das relações que é social, que pode ou não ter a religião, porque aí faz parte da cultura da pessoa. Então, quando eu falo em espiritualidade, eu falo dessa harmonia entre corpo, mente e relações. Então, esse é o meu conceito, porque a espiritualidade é um pilar da escola. Só que não é em relação... Eu posso até falar das religiões, que eu penso em ter um curso sobre como que seria a Bíblia pela leitura psicanalítica. Isso é algo bem interessante, porque algumas pessoas religiosas vêm até mim e dizem assim, olha... principalmente os evangélicos, na igreja, assim, fala para ter um cuidado com a psicologia e tudo. Eu falo, pode ficar tranquila que a gente não afeta nada disso. Então, o que eu escuto muito depois que eu fiz terapia, eu tenho mais fé em Deus e na minha religião, porque eu não tiro isso de ninguém, porque isso é da pessoa. Então, mesmo a gente entendendo de uma forma psicológica, não tira em momento nenhum a fé da pessoa. Então, a religião ela pode estar presente no conceito da espiritualidade, mas ela não é a espiritualidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Eu já sei do seu currículo acadêmico, do seu jeito estudioso, mas quem é a Eli fora do trabalho e dos estudos? Eu sou uma pessoa que eu amo natureza. Então, eu sou uma pessoa da praia, do mar. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por praia, mar, andar descalça na areia da praia. Eu sou uma pessoa da aventura, eu gosto de passeios. Eu não gosto muito de lugares luxuosos, embora eu amo conforto. Tem que ser confortável. Então, é diferente. Então, eu gosto de ir para a natureza, de mato, de árvores, eu gosto disso tudo. Montar uma cabaninha no meio da grama. Mas eu não vou dormir na cabana. Eu vou dormir num hotel com ar-condicionado, com tudo bonitinho. Para a natureza. Mas... Não, eu entro na natureza. Eu entro na natureza, eu entro no mar. Eu faço tudo isso. Mas na hora de dormir vem meu lado conforto. Ar-condicionado e tudo isso. Então, eu sou muito da leitura. Eu gosto de ler. Tem uma coisa que ninguém sabe sobre mim. Eu gosto de imitar. Imitar as pessoas. Então, quem me conhece na intimidade, tem hora que eu começo a imitar. Então, eu lembro quando eu fiz minha mãe me colocou para fazer voz de criança. Porque eu tenho essa coisa de gostar eu tenho um lado engraçado que eu mostro pouco. Então, era para fazer uma voz de criança que dizia assim, esse é o meu coração batendo. Se ele parar de bater agora, para onde você vai?
Então eu me lembro que isso era uma cantata da igreja evangélica. E aí não tinha nenhuma criança para fazer. Então quem foi fazer a voz da criança? Aí eu falei assim, vou tentar imitar. Este é meu coração batendo. Se o teu coração parar de bater agora, para onde você vai? Então eu amo fazer isso, mas isso é uma coisa muito íntima. Então às vezes eu imito as pessoas assim. Às vezes eu imito no meu pensamento, às vezes comigo mesma. Eu fico assim, não é que está parecido mesmo com aquela pessoa? Eu imito o modo de andar, o modo de falar, mas isso é uma coisa assim que para a pessoa chegar nesse lugar é muito difícil. Aí é que tá, pra pessoa chegar nesse lugar é muito difícil. Como que você é nos seus relacionamentos, assim, com as pessoas que são próximas? Eu acho que eu tenho uma coisa que é de quem tem altas habilidades. Eu sou nervosinha, raivosinha. Sério? Sério. Dizem que eu não sou, mas eu sou. Eu acho que é porque é difícil ver esse meu lado raivoso, assim como é difícil. Eu acho que eu tenho muita dificuldade de me mostrar. Então, assim, a minha intimidade é muito. Tanto que essa questão de internet, isso está sendo uma dor psíquica para mim, porque é muito difícil me acessar. Acessar meu lado bobo, engraçado, de imitação, o meu lado raivoso é muito difícil, porque eu sempre estou com aquela postura de serena ou de mundo da lua. Então, às vezes, eu fico lá, tá todo mundo conversando, estou no mundo da lua. Sabe lá Deus o que eu estou pensando? Estou criando várias coisas na minha cabeça. Então, assim, existem algumas pessoas que conseguem acessar, eu permito entrar, mas é interessante você falar isso, né? Porque na internet, no mundo de hoje, a gente precisa se mostrar. E vamos dizer que essa é a minha grande dificuldade, me mostrar. Me mostrar como que eu sou, mostrar o lado bobo. Meus pacientes conhecem, os mais antigos. Eles já me conhecem mais. Mas, assim, socialmente eu sou muito reservada. Eu tenho uma autocobrança muito forte. Muito forte. Então, vamos dizer que, assim, que minha sombra é a autocobrança. E se minha sombra é a autocobrança, dependendo de como ela está, eu vou jogar no outro. Eu vou cobrar do outro. Então, às vezes eu acho que o que eu chamo de raiva, eu acho que talvez seja essa autocobrança. Que eu fico... Eu sou chata. Eu sou chata. Tadinho do meu marido, ele vem com um negócio assim, eu entendo, gente, quando o pessoal do RH reclama do chefe, tem uma coisa comigo, que eu olho as coisas, aí a pessoa, eu fico, meu Deus, eu tenho que elogiar. Mas o erro pula, assim, fica assim, tum, tum, tum. E aí o certo é eu elogiar, para depois eu falar, mas o erro pula. E assim, é uma questão assim que eu tenho que ter um equilíbrio emocional nessa área muito bom para eu poder administrar. Então, assim, isso é uma das coisas que eu falo no curso, tá? E falo no meu dia a dia. Não existe luz sem sombra. Eu sou considerada uma pessoa teimosa. Por quê? Porque eu sou persistente. Uma pessoa que cria um negócio com 12 anos e está com 52 anos, com tudo que planejou, tudo em dia, bota teimosa nisso. Então, quem caminha junto com a teimosia? A persistência. Empatia. Qual é a sombra da empatia? Essa daí é bem complicada. A sombra da empatia é não colocar máscara em você mesmo. Isso dói. Porque a empatia, quem é muito empático, tem muita dificuldade com o autocuidado. Quando você fala da máscara, você está fazendo aquela analogia com a máscara de oxigênio do avião? Coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Então, ao mesmo tempo que você tem essa autopercepção, por ser uma pessoa autocrítica, de eu sou raivosa muitas vezes, eu sou mais incisiva, eu sou exigente, o erro salta aos meus olhos, você tem uma preocupação muito grande e não magoar. Então, assim, e aí às vezes eu prefiro ficar ruminando o que me incomoda
e não falo. E aí é a sombra da empatia. Aí é a sombra da empatia. Então, assim, não existe qualidade, não existe, gente. Não adianta. Não existe luz sem sombra. O que a gente tem que fazer com a nossa sombra? Eu gosto de fazer analogia com o sol ou com a luz. Dependendo de onde que a luz estiver, a sombra vai ficar maior ou menor. É esse lugarzinho que a gente tem que encontrar, mas de vez em quando a gente sai, a sombra fica maior do que a gente. Então, outra coisa que vai aprender na minha escola, não existe luz sem sombra. Abraça a sua sombra e seja feliz com ela, mas cuidado para ela não ficar maior. Porque às vezes a sombra fica maior do que a gente. Eu acho que a gente tem que amar a nossa sombra, assim como a gente ama a nossa luz. E amar a sombra é muito difícil, porque a sombra é considerada pecado, a sombra é considerada coisa ruim, falta de caráter, sei lá o que vai chamar de sombra, mas a sombra não é bem vista. Então, se a gente não abraça a nossa sombra, a nossa luz também fica ruim. Então, tem gente que apaga a sua luz só para não ter sombra. Ame a sua sombra. Porque se você tem sombra, é porque você tem luz. O próximo passo da EPL, além de desenvolver todos os pilares, é levar isso para o mundo. É isso que você vai fazer agora, lançando? Lançando. Eu tenho um sonho, né? Isso não estava no meu projeto, mas eu tenho um sonho de não ficar só no Brasil. Quem sabe trazer a EPL, esse conhecimento, essa visão em inglês, enfim, fazer algo desse tipo, levar para fora. Eu já atendo muitos brasileiros fora do Brasil, mas eu tenho um sonho de levar também para outras pessoas que estão fora do Brasil e que não são brasileiros. Então, eu gostaria de levar isso, porque o mundo ele está muito sem esperança. As pessoas estão muito polarizadas. E por isso que a Cabala me chamou tanta atenção, porque a Cabala ela faz a gente pensar na harmonia, não ficar nos extremos. Então, eu gostaria de levar isso, essa questão dessa calma. A gente vai conseguir. É claro que a gente tem que ser determinado, perseverante, que é a sombra do teimoso. A gente tem que valorizar mais as pessoas, as crianças teimosas. Não tirar a teimosia da criança no sentido de que, claro que a criança precisa entrar numa regra, numa norma, em tudo, mas a gente tem que ver, ó, se essa criança é teimosa, ela é perseverante, então vamos jogar isso para algum lugar bom? Vamos colocar essa determinação em algum lugar? Vamos tirar desse ambiente que não está legal e colocar no produtivo? De novo a gente volta para a luz e sombra. Então, é isso que eu quero mostrar, que o errado não é 100% errado, nem o certo é 100% certo. Então, a gente tem que trabalhar isso. Eu queria... É meu sonho social, tá? Eu falo mais de um sonho meu social do que, é claro que tem a parte profissional, tem isso tudo, mas eu tenho um desejo de ter esse progresso aí, de conseguir levar essa mensagem de alguma forma, fazer parte dessa transformação que o mundo está tendo. E falando em transformação, a EPL surge agora para 2026 e ela vai ter 4 pilares principais, mas ela surge falando do pilar da liderança. Por que você escolheu esse pilar para começar? Porque tudo começa pela liderança, pela gestão da sua própria vida e do ambiente que você vive, né? Ou que você transita na casa, na família, no trabalho. Então, eu considerei mais importante entender que o pai lidera, que a mãe lidera e que a gente lidera no trabalho. Então, eu gosto muito da frase de Freud, que quando perguntam para ele o que é felicidade, o que é saúde psíquica, ele não fez um discurso. Ele só respondeu que é realização no trabalho e na vida afetiva. Então, o que é felicidade? É você ser realizado no trabalho e na vida afetiva, no amor. Então, o trabalho, ele é a base da felicidade. Os vínculos afetivos também são bases da felicidade. É claro que como que a pessoa vai ficar feliz com seu vínculo afetivo se ela não tem dinheiro, se ela não tem trabalho?
Então, eu estou trazendo a base, que é o trabalho, que é o seu sustento, junto com o amor, que é o vínculo afetivo. A EPL, ela vai trazer nos seus pilares o pilar da liderança, que eu considero ali, vamos liderar, vamos ter o sustento, vamos ter... não dá para você falar de felicidade se a pessoa está com fome. Então, eu estou começando ali pelo material, como ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro amando. Então, eu comecei pela liderança, pelo trabalho. Depois eu vou para a espiritualidade, que envolve a saúde do corpo, das relações. Não que eu não esteja falando isso na liderança, que é o trabalho. Depois eu vou para a família e para a educação. Então, eu coloquei uma ordem pensando em ter essa questão das necessidades básicas. O trabalho é a base, são as necessidades básicas. É difícil até a gente saber o que é que vem primeiro. Sim. Entende? A gente sabe que as necessidades básicas, elas estão na base. Na base. Eu só consegui definir, vamos dizer assim, que você precisa cuidar da sua vida material. Isso não significa que no material não tem educação, não tem espiritualidade, não tenha família. Mas eu pensei nessa forma, vamos liderar melhor, porque eu lembrei agora das ilhas do Divertidamente. Entendeu? Então, vamos dizer assim, as 4 ilhas da escola são essas, né? Trabalho, espiritualidade, que envolve o lazer, família, envolve tudo isso, mas que a gente também tem uma só para a família e tem uma só para a educação. Eli, agora uma pergunta pessoal. Quem pessoalmente você está se tornando ao longo desse processo de construção da escola? Eu acho que eu estou me tornando uma pessoa que vai ser vista, que é o meu terror. Você se sente mais confortável nos bastidores? Para mim é difícil, porque tem uma coisa que eu vou ter que lidar com a crítica, né? Então, a crítica, para quem tem autocobrança, é muito complicado. Então, eu estou me tornando uma pessoa que vai mandar a crítica para aquele lugar. Eu estou aprendendo a lidar com isso, porque eu escuto muita crítica durante todo esse meu processo. E quando eu sou criticada, meu corpo dói. Então, eu estou treinando o meu corpo a aguentar a crítica. À medida que você foi ascendendo profissionalmente, você foi tendo que se forçar a ser mais vista também. Você já fez várias participações em programas de televisão, em matérias escritas, né, em vários veículos de comunicação. Então, você teve que lidar com ser mais vista. Você acredita que, de certa forma, ou não, em alguns momentos, por esse receio de ser vista, você pode ter se sabotado? Sim, a autossabotagem, ela vem até por conta dessa questão de ser vista. O que eu, assim, é muito complicado porque quando você é vista, você é mais comentada. E eu sou o tipo de pessoa que não gosto dessas... voltando àquela coisa que eu falei da fofoca, eu detesto fofoca. Para mim, a pessoa tem que falar direto comigo e eu direto com a pessoa. Então, quando vira a fofoca, que todo mundo está sabendo, menos eu, isso é uma coisa que entra no meu senso de justiça e eu tenho um problema com justiça gravíssimo. Se eu ver alguma coisa injusta, eu sofro demais. É muito horrível para mim a injustiça. E eu tenho medo de cometer injustiça. Então, eu não quero ser injustiçada e eu não quero ser injusta com ninguém. Você acha que esse seu lado de se preocupar com injustiças, de ter empatia, é isso que ancorou, aliás, o desejo de ter uma escola? Eu vejo que tem pessoas que são muito comunicativas e rasas. Eu tenho a dificuldade da comunicação. Assim, não que eu tenha dificuldade de falar, mas de ser vista. Então, tem pessoas que gostam de ser vistas e elas são rasas. Elas não se importam de ser E eu acho que isso, para mim, é uma injustiça muito grande com o conhecimento das pessoas que são mais profundas. E quem é muito profundo ficou profundo porque ficou na solitude.
Então eu só consigo ser profunda porque eu passei muitas horas da minha vida no meio do mato, em cima de uma pedra, lendo, escrevendo poesias e coisas. Então isso que me fez ser profunda foi me isolar. Então, como fazer as pessoas profundas aparecerem? Então, isso é uma questão que, assim, eu estou nessa loucura toda porque eu quero trazer pessoas profundas para o palco. Só que eu tenho que ir para o palco também. Então, eu estou me desafiando, porque no palco a gente vê pessoas rasas, superficiais, e eu acho injusto isso. Sabe que você falando isso me vem uma frase na cabeça que eu ouvia muito quando eu me converti, né? Que eles falavam assim, que o problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. É isso aí, é exatamente. Os bons, eles se isolam. Então, para eu ser profunda, eu precisei me isolar, eu precisei ficar no mato. Enquanto estava todo mundo brincando, eu estava lá no mato lendo, coisa nada a ver com a minha idade, e analisando o mundo. E aí, como que é você ter que aparecer? E assim, tem várias pessoas como eu. Sim. Então, o meu projeto é fazer aquela pessoa que está escondida e tem um que é mais esperto porque sabe aparecer, mas não tem profundidade, que fica pegando as coisas no ar dessa pessoa, fala sem profundidade nenhuma, não explica direito e ganha uma fama, um poder e ainda transforma a pessoa numa coisa pior do que ela já é. Então, o meu senso de justiça, ele vem assim, Gabi, eu estou me desafiando muito, porque era muito melhor eu voltar para a minha guerreireira e ficar no meio do mato lendo e escrevendo. Não está sendo fácil. Mas é porque eu acredito em alguma coisa maior, sei lá o quê, que eu tenho que fazer isso. Porque às vezes eu fico com raiva de mim, eu falo, Marcela, você vai se aposentar, por que eu não paro? Entende? Mas é algo muito maior que tem isso, só que eu tenho que me desafiar para aparecer. Mas você acha que o maior problema, ele tá na pessoa que é rasa e se mostra? Ou então é na pessoa que é profunda, mas ela é profunda em segredo? Claro que na minha autocobrança vai dizer que o errado são os profundos em silêncio. Nós estamos totalmente fora do propósito de Deus. De certa forma, é essa omissão De Deus, não vou que tá falar dando espaço para que os outros ocupem esses palcos. Nós somos omissos. Então, seu propósito é uma sou tomada isso. de poder, vamos dizer assim, de quem é bom, de quem é profundo, de quem realmente se interessa. Porque existe uma preocupação fazer um aí. exército de tímidos. E pro palco! Tímidos, acordem! É mais ou menos isso, só que eu sou a primeira tímida do negócio. Então, rompendo isso, você vai levar muita gente com você. Eu acho que eu vou ter que falar que eu sou tímida, né? Eu sou extremamente tímida. Eu tenho um lado extrovertido da brincadeira, mas, como eu te disse, são poucos que acessam. Porque esse meu lado mais reservado, de observadora, de analítica e tudo. Só que eu estou me desafiando. Isso aqui é um desafio, né? Isso é um desafio. Que as pessoas não estão vendo, mas tem 3 luzes aqui na cara dela. Microfone, Mas assim, câmera. a vantagem que tem é porque eu estou com intimidade com você. Uhum. Se fosse uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu estaria extremamente retraída. Então, se eu estivesse sozinha com a câmera, nossa, aí a coisa trava, porque assim, o prazer de conversar, ele se tornou maior do que a tarefa em si de ter que fazer a minha parte na rede social. Então, é isso que eu estou colocando na minha cabeça, sabe? Que saber que eu vou conseguir conversar com outras pessoas vai ser um prazer maior do que eu ficar me preocupando com o que as pessoas estão falando de mim. Entendeu? Porque as pessoas olham tudo na gente. Eu já recebi várias coisas ali que
Enfim, as pessoas vão falar. Então, assim, e eu preciso ter um prazer maior do que esse, senão eu não dou conta. O prazer de tirar as pessoas dessa coisa horrorosa que é os extremos, é viver numa vida de extremo, viver numa vida só reclamando ao invés de fazer algo bom. Esse prazer que está me dando coragem de chegar até aqui, porque eu poderia muito bem ir para o sítio, ficar lá de boa com o marido aposentado no ano que vem. Mas eu quero estar aqui, eu quero deixar um legado no mundo. Então, é isso. E eu acho que isso é uma coisa que vai além da minha vida aqui humana. Todas as pessoas têm essa vontade? Não. Como minha professora de astrologia diz, é o seu Netuno. É o seu Netuno, é o lado mais que vai do transcendente. Você quer deixar alguma coisa. Eu falo que eu sou medrosa mesmo, né? Eu morro de medo do que tem depois da morte. Sim. Eu falo, eu não tenho medo, vai lá que tem alguém olhando para mim lá. Então, eu prefiro acreditar. Tá me olhando, eu tô certinha, tá? Eu tô tentando, tô fazendo bem, tô ajudando esses humanos, tô tentando ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que quem não tem essa coisa dessa fé aí em algo maior, eu acho que não pensa nisso, sei lá. Essas aí são hipóteses, isso aí é bastidores, são os bastidores. Agora que você falou de legado, vamos imaginar no futuro, quando ele não estiver mais aqui. Como que você gostaria que lembrassem de você? Como uma pessoa que veio ao mundo para ajudar, para se transformar e ajudar os outros a serem pessoas melhores, terem mais fé na vida, no mundo. E não pensar só na sua existência. Pensar também que você vai embora e outros humanos chegarão aqui. E a gente precisa deixar um mundo tranquilo para eles. Cheio de desafios, mas com paz. Então, eu não vou ser eterna. Mas eu quero deixar para as pessoas uma coisa que é importante. A gente está aqui, não sabemos por quê, nem para quê. As explicações que a gente tem são explicações de fé. E sem fé, eu acho que a gente vê tanta maldade, a gente nem consegue ficar muito bem nesse mundo. Então, eu quero trazer esperança para as pessoas. Então, junta as pessoas que têm esperança e faz um mundo melhor. Então, eu queria deixar isso. Gente, está difícil, mas vamos lá, vai acontecer uma coisa melhor lá na frente. Então, é um aprendizado. E eu gosto muito das relações, né? Eu acho que não tem nada que pague um relacionamento, uma conversa boa. Então, eu acredito nisso. Então, eu acho que no final, o que fica é a memória da gente. O resto tudo vai embora. Claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa disso tudo, a gente gosta de carro, de conforto, disso tudo. Mas o que fica mesmo é a memória das coisas boas. Então, eu gostaria de deixar boas memórias para as pessoas se lembrarem. Olha, o que importa são os momentos felizes. Os desafios foram importantes para você ser quem você é. Se eu for contar os meus desafios no luto causado pelo sucesso, tem já bastante desafio que eu passei pela vida. Mas é isso que faz a gente crescer, ser uma pessoa melhor. Para quê? Aí só a fé. Não tem outra explicação. Para que eu faço isso? Eu acho que é fé, que vou atingir as pessoas de uma certa forma. É porque quer aparecer? Gente, é um paradoxo. Eu quero aparecer com a minha palavra, com meus estudos, com tudo que eu construí. Eu gosto de aparecer? É um desafio.